Meus amados, hoje, dia 6 de agosto de 2024, terça-feira, festa da Transfiguração do Senhor. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, como nós vimos, celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. E às vezes pode vir à nossa mente, por que o Senhor fez isso? Por que ele se transfigurou? Por que ele mostrou a glória dele, a glória da ressurreição, a glória que ele tinha como, diante do Pai, a glória que ele recebia como Deus, e que ele se esvazia desta glória para assumir a nossa pequenez humana. É importante lembrar que Jesus não se esvazia da sua divindade, mas da glória que ele recebia como Deus. É isso que Paulo faz a referência ao esvaziamento do Senhor. Então nós vamos notar aqui, e é preciso para que a gente compreenda bem a passagem que nós acabamos de ouvir, a gente volte um pouquinho. Nós estamos aqui no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Então a gente vai voltar um pouco no capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão. E bate ali, ele fala que vai morrer e tal, que vai ressuscitar, mas como eu disse, os apóstolos não compreendiam o que era a ressurreição, mas morte eles sabiam exatamente o que era. Então o Senhor, quando anuncia que vai sofrer e vai morrer, bate neles, vamos dizer assim, cai sobre eles um abatimento muito grande, porque eles tinham em Jesus aquela esperança que todo judeu tinha naquele período do Messias político. Então, se Jesus morresse, acabaria tudo. E como eu disse, eles não compreendiam, não entendiam o que era ressurreição. E, inclusive, nós vamos ver que na passagem de hoje, nesse trecho que nós acabamos de ouvir, no final exatamente diz isso. Eles comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos, eles não sabiam o que era. Bom, mas de fato, Jesus vai a esta alta montanha, e assim é definido por Mateus e Marcos, uma alta montanha, e realmente quem já foi à Terra Santa sabe que o Tabor, que é o nome dessa montanha, é bem alto mesmo. E leva consigo aqueles que são conhecidos como as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. E ali diz que ele se transfigura diante deles, mostrando, suas roupas ficam brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar, poderia deixar branca, E o que é interessante aqui, como eu disse, ele faz isso por quê? Porque esses homens tinham, esses 3 aqui, como eu disse, colunas da igreja, eles testemunharam a glória do Senhor, a glória que ele vai receber na ressurreição e a glória que ele tem como Deus. Para quê? Para confortar o coração deles, para dizer, olha, a morte não vai ter a última palavra. A morte não vai me derrotar. Eu vou ressuscitar e receberei a glória que eu sempre tive. Então, tem um detalhe que São Lucas traz, que eu particularmente gosto muito, diz que eles estavam com muito sono, Pedro e os companheiros. E o que quer dizer isso, gente? É interessante porque também a ressurreição ninguém viu.
Todos estavam dormindo. E aqui Lucas também traz esse detalhe para dizer: ninguém viu o momento da transfiguração. Viu depois o Senhor transfigurado. Mas não o momento exatamente que aconteceu a transfiguração e também a ressurreição. Ninguém viu aquele momento. Viram depois o Senhor ressuscitado. Por quê? Tanto a ressurreição como a transfiguração é algo que somente Deus conhece. É algo que o humano não entra, somente o divino. Então, por isso, o sono, a não participação dos seres humanos naquilo que é próprio de Deus. Ou seja, a transfiguração, né? Que é a glória da ressurreição. Então, eles não participaram, só viram já o Senhor, vamos dizer, ressurrecto e o Senhor já transfigurado. Quando aparece então a figura, ali duas figuras, Elias e Moisés, que representam o Antigo Testamento, Elias, os profetas, Moisés, a lei, que falavam que o Antigo Testamento falam, anunciam que virá o Messias. Então aqui, exatamente, eles estão conversando com Jesus, reconhecendo que ele é o Messias. Quando eles veem toda essa. Vai dizer que Pedro vai falar isso daqui, não sabe o porquê que está falando, porque eles estavam com medo, porque não é medo de pavor, como eu digo, mas é assim, de ver a glória de Deus. Você imagina se a gente visse a glória de Deus? A gente também desfaleceria com muita probabilidade, né? Então, é aquele espanto de, sabe, meu Deus, agora eu vou morrer, porque eu estou vendo uma coisa impossível, eu estou vendo a glória de Deus. Então, quando ele vira para Jesus, quando aparece ali Elias e Moisés, ele fala: Senhor, é bom ficarmos aqui. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de anunciar a paixão. Então, vamos ficar aqui, que aí o Senhor não vai morrer. Vamos ficar na glória, né? E aí ele fala: vamos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar todo mundo aqui, o Senhor não vai morrer, vai ser ótimo, o Senhor vai continuar sendo o Messias que a gente está esperando, o Senhor vai vencer, né? Roma, vai deixar Israel livre de toda a opressão deles, vai ser uma maravilha. Mas desce a nuvem e o encobre com a sombra e a voz do Pai. Então, assim, aqui nós vemos o momento da Trindade, o Filho, a sombra, que é o Espírito Santo que vem, e a voz do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão presentes na transfiguração, porque, como eu disse, é algo divino, é algo que somente Deus tem o conhecimento e pode participar. E aí, a ordem que o Pai nos dá: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E continua esta ordem de Deus até hoje. Devemos escutar e seguir. Não basta só escutar. Tem muita gente que escuta o Evangelho, tem muita gente que escuta a palavra do Senhor, mas que não segue. É vazio esse escutar. É um mero ouvinte, como vai dizer São Tiago. Né? Ele vai dizer: olha, não sejamos ouvintes somente da palavra, mas cumpridores. E aí, quando eles olham de volta, porque provavelmente eles devem ter se jogado por terra quando eles viram tudo isso, não viram mais ninguém, mas somente Jesus. E aí Jesus ordena que não conte a ninguém, porque ainda não era o momento, que só contasse depois que Jesus ressuscitasse. E eles fizeram isso, eles foram contar depois da ressurreição. Mas neste primeiro momento, nem sequer eles compreendiam o que era a ressurreição. Mas obedeceram o Senhor, ainda que não compreendessem todo o sentido do que eles tinham vivido. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pelo testemunho dos apóstolos que nos foi transmitido, Senhor, e que sustenta hoje a nossa fé. Que nós também, Senhor, um dia possamos participar dessa transfiguração, desta glória da ressurreição. Que nossos corpos, Senhor, que a nossa carne seja glorificada, assim como a tua, Senhor. O Senhor que assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, para nos livrar do pecado e da morte, nos dar vida e vida eterna, que nós possamos experimentar esta glória, Senhor. Já aqui na terra, possamos, Senhor, a cada Eucaristia, sentirmos já o sabor da ressurreição, mas que nós, de forma especial, um dia possamos gozar de estar na tua santa presença, louvando e bendizendo o teu santo nome. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
e que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.